mulher samaritana, porque é impossível quem se assentar, ficar em pé, deitado, de joelho, lavando louça, fazendo faxina, trabalhando, e ficar na presença do Senhor e não ser tocada, não ouvir a voz do Senhor. E então no verso 4 diz que ele tinha de passar por Samaria, ele tinha de passar, porque o Senhor, ele cumpre os propósitos na nossa vida. Você que está aqui, eu aprendi que na vida do crente nada é por acaso. Amém por aqueles que não puderam ouvir. Amém por aqueles que tiveram preguiça de acordar cedo. Amém por aqueles que por alguma dificuldade não puderam estar. Amém por nós que estamos aqui. Eu aprendi que onde o Senhor me levar, eu preciso ser edificada. Eu preciso ser alimentada. Eu preciso deixar a presença do Senhor que habita em mim aonde eu for. Seja com um abraço. Eu nunca esqueço que a primeira vez que eu vi esse abraço, quem me abraçou. E aquele abraço me marcou muito, porque eu gosto de abraçar. Tem gente que não gosta, por algum motivo, por algum transtorno, que é o afetofobia. Quem foi abusado sexualmente, quem foi ter o seu corpo invadido, humanamente falando, que a gente despreza a ciência, é um transtorno chamado afetofobia. Então, se você conhece alguém que não gosta de abraçar, não julgue. Apenas procure respeitar. Ela tem os motivos dela. Não quer dizer que o coração esteja totalmente pedrado e não goste de afeto. Às vezes é um trauma. E o Senhor cumpre os propósitos dele. E o maior é que a sua vida possa edificar a minha vida. Aleluia. Com todos os seus defeitos e virtudes. E aí eu venho com o Espírito Santo lança sobre o seu coração uma pergunta. Você conhece os propósitos de Deus para você de fato? Uma vez eu conversando com a irmã daqui, que a gente sempre conversa, ela disse assim, irmã Michele, eu tenho a sede de orar, de interceder pelas pessoas, mas eu ainda não ficou claro para mim qual é o meu ministério, o que é que o Senhor quer de mim. Eu sei que Ele quer, mas ainda não ficou claro. Eu disse, continue fazendo o que você está e vá orando para o Senhor lhe revelar, porque no momento do Senhor Ele vai colocar paz no seu coração. Porque tem gente que desde pequeno já sabia que profissão queria ser, mas lá no meio da caminhada o Senhor vem e mostra o que Ele quer para você. Às vezes é em cima da sua profissão, às vezes é distante da sua profissão. É a sua essência que só o Senhor conhece, como Ele conhecia a essência da mulher samaritana. E lá no Salmo 138, o versículo 8 diz: Tu cumprirás tudo o que me prometeste. Aquilo que você tem ansiado na presença do Senhor, tem colocado em oração na presença do Senhor. Crer não é fácil. Ter fé não é fácil. Muito menos persistir na fé. Porque o propósito do Senhor, o meu esposo dizia assim: abençoado seja o sofrimento na nossa vida. Não é uma apologia ao sofrimento, mas você conhece alguém que cresceu espiritualmente sem passar por uma dor? Eu não conheço. Todos os testemunhos que eu escuto, alguém relata algum fato de dor. Porque o Senhor sabe da natureza ruim, perversa, maldosa, maliciosa. Como o Senhor disse para o jovem rico, bom, só Deus é bom. Nós não somos boas, não. Quem nos lança a bondade no coração é o Espírito Santo. Eu aprendi a ficar atenta a elogios. Eu sempre fico, quando eu era pequena, a minha mãe dizia assim: olha, você não tem amiga, sua amiga sou eu, não conte nada para ninguém. Até hoje, eu não tenho uma trava, mas eu sou muito reservada. Eu observo quem merece as pérolas do meu coração.
solta com facilidade as pérolas do seu coração, vigie, porque elas estão associadas aos cumprimentos e os propósitos do Senhor na sua vida. Às vezes a gente tem a ânsia de compartilhar e Deus vem assim. Conte não. Não conte. Porque Ele sabe que as suas pérolas, elas são valiosas. E elas têm a ver com os propósitos do Senhor. E aí no verso 5, 6 e 7, diz assim. 5, 6 e 7. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. O Senhor sempre cria situação para nos abençoar. E Ele sempre vai continuar colocando situações para nos abençoar. Até aquelas que não se agradam, diga amém ao seu coração. Senhor, essa dor me machucou tanto, ouvindo a irmã Marcela, o testemunho dela, sobre a dor dela, ouvindo a irmã Lígia falar, ouvindo a irmã Iraci falar. Então você sente, de certa forma, um consolo. Senhor, não é só sobre a minha dor, é sobre a dor do meu irmão. Senhor, não é só sobre o meu trauma, não era só sobre a mulher samaritana, porque logo que ela ouviu a promessa do Senhor, ela sentiu. E ela declarou, ela foi a discípula, a primeira, né, que reconheceu Jesus como Messias, profeta. Então isso é glorioso demais. Você já deve ter sentido assim, no canto da parede, com as mãos atadas, constrangida, e dizendo assim, milagres. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas quão bom e agradável é o teu amor. Jesus, eu não sou digna de ser salvo. Eu sei que eu não mereço o teu sangue na cruz. Mas o Senhor me salvou, Deus. Eu sei onde eu estava. E agora eu sei quem eu sou. Visita aqueles que não te conhecem. Visita aqueles que estão pensando em tirar a vida. Aqueles que estão desesperados porque não sente uma pessoa que possa buscar e conversar. Se você chegar aqui ou ligar para alguma irmã e dizer assim, eu estou tão aflita, eu queria tanto conversar, eu tenho certeza que alguém ia se dispor e conversar com você. E eu vim para orar com você se você não quiser na sua casa. Ela ia dar um jeito. Porque o Senhor, Ele sempre é providente na nossa alma. Porque a nossa alma é uma terra preciosa do Senhor. E é uma terra onde habitam os nossos traumas. Todos nós temos uma história de vida. Dor que latejou tanto que quase sangrou. Dor que você digeriu emocionalmente e passou. Mas tem umas que ainda não desceram. Tem umas que estão aqui no seu gogó. Você ainda não conseguiu digerir. A mulher samaritana, quando Jesus disse assim. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Para a gente que conhece a Jesus, é bem fácil a gente dizer assim, ô Senhor, é tão glorioso te servir. É tão maravilhoso, Senhor, te adorar. É tão maravilhoso receber as tuas bênçãos. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento do incrédulo para que não resplandece sobre ele a luz do Espírito Santo. Para mim, o Espírito Santo é mais real do que a água. Está mais próximo que a Rosiane, que está chorando na minha frente. O Espírito Santo é mais real para mim do que ela. Porque o Espírito Santo, ele ama a nossa presença. Nós não somos dignos da presença do Senhor.
mas o Senhor ama a nossa presença. O diabo, ele faz de tudo, ele batalha com todas as forças para tirar o nosso prazer, o nosso ânimo para adorar o Senhor. Uma dor. Quem já passou aqui pelo luto? Levanta a mão. Levanta a mão bem mais alto. Ó, tá vendo? Então você entende, eu entendo você. O que é que nos afasta tantas vezes de um momento de adoração? Quando a gente, Deus recolhe quem a gente ama. É uma dor insuportável. E tem gente que não se recupera dessa dor. Nós somos muito abençoadas, que nem a mulher samaritana, porque ela esteve na presença do Senhor. E aí ela disse assim: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Por favor, me dê dessa água. Em momentos de dor, quantas vezes a gente já gritou: Senhor, essa água é tão amarga que o Senhor me deu, é tão saloba, é tão suja, ela fede a dor, Senhor. O Senhor está me pedindo para beber. Aí você fica: Jesus, o que é que eu vou fazer agora? O luto tem esse fazer. Nossa, você no desespero. Você acha que nunca mais você irrita as pessoas que sorriem perto de você. Irrita quem está feliz. As pessoas que você, às vezes, você não quer estar perto, você quer se distanciar um pouco dela. Mas Jesus entende a dor da nossa vida. Por isso que eu sempre digo: conversa com o Espírito Santo. Só conversa com Ele. Do jeito que você está conversando comigo coisas tão preciosas que você nunca contou para ninguém, vai lá e conta para o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, está doendo tanto aqui que eu não sei o que fazer. Dê nome à sua dor. Dê nome ao que você sente. Jesus disse assim, quando ela pediu a água: eu me derramando em lágrimas, que é o Espírito Santo. Deixa eu derramar as lágrimas que tiver aqui. Vá chamar o seu marido e volte aqui. Diga comigo: vá chamar seu marido e volte aqui. Quando Jesus disse isso, não era dizendo assim: ó, o água que eu vou te dar, o balde vai ficar muito pesado, você vai precisar da força de um homem. Vá lá chamar seu marido para ele carregar o balde para você. Ele é o cerne dessa mensagem. Ele toca na ferida dela. Às vezes a gente não quer falar de algumas feridas. Às vezes a gente não quer dizer o nome de quem nos magoou, mas é necessário. Mas Michele, como é que eu vou dizer o nome em oração de quem me violentou sexualmente? Mas você vai precisar dizer. Porque o Senhor quer a sua boca declarando que você quer a cura. Porque quando a gente libera o perdão aqui, essa mulher, ela estava passando por desprezo, rejeição, vergonha, medo, abandono, indiferença, pobreza. Ela queria. Qual era a área da vida dela que era machucada? A vida emocional, o casamento. Era a ferida dela, se chamava casamento. Porque ela não era feliz. Eu tenho certeza que ela queria ter tido um esposo. Porque para a mulher, o marido representa uma figura de proteção conforme. A gente quer no marido a segurança. E quando a mulher que não tem o marido, ela ama o marido, ela quer aquele marido, mas às vezes o marido ele não tem isso, esse pulso de força, de proteção, ele não abraça a fraqueza dela e ela se sente só, ela se sente muitas vezes
protetor é o meu marido, se o Senhor me deu um marido também para poder me proteger e me amar. Porque a nossa mente, ela é assim. E o Senhor entende. E o Senhor recebe. Apenas diga para o Senhor o que você sente. É o que eu sempre digo. Porque no período em que eu fui mais curada, mais tratada, mais judiada, eu fui muito judiada nas mãos do meu Senhor. E eu digo isso com muita fé, mas foi uma judiação sim, que tem gerado frutos na minha vida. Bendito seja o dia que Jesus recolheu meu esposo para a glória, que é o maior desejo do coração dele. E foi o dia que eu renasci. Que a dor, ela me deu cada lapada, que eu só me sentia dor pelo corpo todo o santo durante 2 anos. E eu só dizia, Jesus, me ajuda. Eu aprendi que no tempo de dor existem as pessoas certas para passar o tempo de dor com você. Não é todo mundo que vai estar no seu deserto porque elas não fazem parte daquele propósito. O Senhor vai afastar e vai magoar no seu coração. Mas lá na frente você vai dizer, de fato elas não poderiam ter estado aqui. Você sabe o que é que o diabo quer? Que esse momento aqui nunca tenha acontecido. Só que está acontecendo. Aleluia. Você sabe o que é que o diabo quer? Que a sua dor traga você para Cristo. Você sabe o que é que o inimigo quer? O seu desânimo, a sua apatia, o passado pulsando, latente dentro de você. Continua doendo, eu não quero falar, eu não quero dizer o nome. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou, porque dói demais. A irmã Lígia disse assim, doeu muito no meu coração, eu posso imaginar, eu não posso sentir, porque quando a gente passa uma dor, por mais que você tente explicar, testemunhar e externar, a pessoa não vai sentir o que você sente. O seu testemunho é que nem eu estava conversando com outra pessoa, eu disse, perdoar não é esquecer. O Senhor não aperta um botão e faz um delete na sua mente. Senão, como iria gerar um testemunho? Como iria glorificar o nome dele? Tem que gerar. A dor, ela tem que gerar. Mas o inimigo quer nos travar. Às vezes você tem que... Jesus muitas vezes nos salva na nossa própria natureza. Fraca, caída, muitas vezes abatida, guerra espiritual. Esses dias uma irmã disse, é uma guerra espiritual tão intensa que meu corpo dói, meu corpo sofre. Minha irmã, eu sempre digo, eu sempre testemunho, o meu discipulado foi na chibata. Porque meu esposo foi meu pastor e ele dizia, e aguenta, vai doer, tu vai sentir tanta angústia, mas tu tem que aguentar até o fim. Porque faz parte da tua vida cristã. Então a gente tem que ter na mente que eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Mas a minha realidade cristã não é romântica, ela é dolorosa. Eu fico imaginando a vida de Paulo. Me dá até medo de ser cristã quando eu penso como Paulo era. Jesus misericórdia. Esses dias atrás, não é que eu senti medo, mas eu senti um espanto. Porque às vezes o Senhor nos revela coisas tão profundas que dá um espanto na gente. A gente tem a sensação, Senhor, como é que eu vou dar conta de tanta carga espiritual? Aí eu fico agora, eu entendo. Como o Adim me explicava, eu não entendi. Minha, não adianta te explicar leite gorduroso. Não vai te dar diarreia, tu não vai aguentar. Senhor, será que o meu intestino vai aguentar esse leite forte que o Senhor está querendo me dar? Você já sentiu assim? É. Quando a gente fala em dor, quando a gente fala em ferida, a gente está puxando terra do chão
está brotando nenhuma semente, não está dando nenhum fruto. Falar de dor é necessário. Falar de trauma é importante. Você tem que falar sobre o que dói. Você tem que dizer o nome daquela pessoa que você não quer dizer. Como ela disse assim, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 dias que você tem agora, não é de fato seu marido. Ela foi sincera quando Jesus disse, vá chamar o seu marido. Eu não tenho marido. Ela falou, ela relatou o que doía nela. Tem gente que está com problema de obesidade, sobrepeso mesmo, bem intenso, muito elevado. Se pudesse tirar uma ressonância, uma tomografia da alma dela, do coração dela, tem tanta porção de falta de perdão que está inflamando todo o corpo dela. Porque não é só comida, do emocional envolve. Compulsão por comida. É tentando através da comida sentir o prazer que aquela dor está dando desprazer, desconforto. Então é importante a gente dar nome ao que dói, reconhecer que o Senhor sempre cria situações para abençoar a nossa vida. O Senhor sentou e esperou por ela. Ele teve que passar por aí. Eu fico pensando quantas vezes a gente já passou e o Senhor estava lá, você esperando para gerar fruto. Porque Ele sabia que o coração dela. Lá no Salmo 139 diz: sabes tudo que eu faço, de longe conhece todos os meus pensamentos. Você pode até não querer falar do que dói no seu coração, falar daquela dor que só você e o travesseiro, seu lençol velhinho sabe. Só você sabe coisas secretas do seu coração. Só você sabe o quanto o seu corpo, em algumas partes do seu corpo, dói. É uma gastrite, é uma enxaqueca, é uma sono, é uma dor de cabeça, é uma inquietação, é o intestino descompensado. Porque Deus criou o nosso corpo. Uma das coisas lindas que eu admiro muito, a ciência diz que o sono ele é muito. 5 coisas eu sempre acho importante, sempre relembrar as pessoas: atividade física, alimentação, o sono. Atividade física, alimentação, o sono e a comunhão com o Senhor. São 4 coisas que a gente sempre tem que ficar aqui, né? A lanternazinha acesa. Por quê? Porque o nosso corpo, a Bíblia diz que ele é o quê? Temporada do Espírito Santo. Diga mais uma vez bem alto. Temporada do Espírito Santo. Cadê a minha irmã? E os meus traumas, as minhas feridas, as dores da minha alma, elas se manifestam no meu corpo. É manchas pelo corpo, é gastrite, como já falei. Eu fico pensando, a Bíblia relata isso daqui, né, sobre a dessa Maria. Eu fico pensando, meu Deus, como era o coração dela ter passado por 5 maridos, só Deus sabe o que eram, as palavras que ela ouviu deles, as noites que ela ia dormir aflita, triste, angustiada, sem ter ninguém para conversar. A infelicidade, porque deve ser muito doloroso para uma mulher que está passando na tentativa de ser feliz, de marido para marido. Ela quer ser feliz, ela está tentando, à força, de forma errada, mas ela está tentando. Ela está tentando de forma errada, mas ela quer ser feliz. Da forma errada, ela está tentando, mas ela quer ser feliz, ela quer um marido. Só que antes havia dor. Por que esses casamentos não deram certo? O que é que tinha nela que atrapalhava também esses casamentos? Será que só eram os maridos que eram ruins? As dores que ela carregava? Quem era a família dela? Como era o nome dela? Qual era a
a história de vida dela, né? Como ela era como pessoa, o comportamento dela, só Jesus sabe. Porque a forma como a gente fala, tem gente que é grosseiro no modo de falar, e isso às vezes magoa a gente, magoa. Porque você quer o quê? Se sentir sempre acolhido. Você volta onde você não é rejeitado. É até um princípio bíblico, né? O Senhor diz: tira até a areia que estiver embaixo, você pode soltar. Mas às vezes a gente vai ter que voltar onde foi rejeitado. A gente vai ter que falar quem se rejeitou, quem nos magoou. E aí vem todo esse baú de informações dolorosas da nossa alma, do nosso coração. E a gente tem que lidar com tudo isso na caminhada cristã. A gente tem que digerir, a gente tem que falar. No verso 7, 8 e 9 diz assim: a mulher samaritana veio tirar a água, Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco. A porção do Senhor, ela é sempre exata, necessária e na medida certa. E aí, pegando tudo isso, você vai meditar nessas seguintes perguntas. Você consegue identificar o que traz para você desconforto, você se sente desprezado? Você é viva? Você tem vergonha de falar sobre aquilo que está no seu coração? Você sabia? A ciência diz que dentro do útero da nossa mãe, a gente já começa a sentir as emoções. E aí tem um armazém de informações, desde quando a gente foi gerada, desde quando a gente foi tocada. Feche os seus olhos por um instante e pense na sua mãe. Só pense agora nela. Se ela não está mais com você, se ela já partiu desse mundo, se ela ainda está viva, só pense na sua mãe. O Espírito Santo vai lhe trazer algo sobre ela. O que quer que ele lhe traga? Dê glória. E se a figura da sua mãe representa dor para você, apresente a Jesus. Se ela tiver partido, mas a dor ainda machuca o seu coração, coloque para Jesus. Peça perdão, peça perdoe. Coloque ela na sua mente agora, por meio do Espírito Santo. E que o ventre dela, que gerou você, fique abençoado, muito abençoado, porque ele deu vida. Você está aqui hoje, pode falar do Senhor. Apenas deixe na presença do Espírito Santo toda e qualquer porção de falta de perdão sair do seu coração, que você possa entender um pouco a história de vida dela, o que ela passou, o que ela sofreu, o que ela se omitiu, que ela foi negligente. Ela é sua mãe, mas ela tem as fraquezas, ela tem os pecados. Tome toda e qualquer ausência de amor materno e lance toda a sua alma nos braços de Jesus. Tome todo esse amor para você. Repreenda nos rins do seu coração todo e qualquer sentimento ruim que pode inflamar o seu corpo. Porque viver com Jesus é viver além do que a gente sente, é viver além do que a gente passou, é viver além do que doeu. Deixa doer na presença do Senhor. Lá na frente você vai entender, lá na frente você vai gerar aquele testemunho. Deixa, permita
permita o Espírito Santo lhe conduzir na cura interior. Você precisa de cura interior. Eu preciso de cura interior. Todas nós precisamos. Porque nós temos uma história de vida. E continue olhando para o alto, buscando as coisas do céu, para preencher todo e qualquer desprezo, rejeição, vergonha, medo, segurança. Tire o complexo de inferioridade do seu coração. Tire o medo que lhe trava na presença de Jesus. Não se trata do poder da sua mente, não. O diabo vai lhe dizer que é o poder da sua mente. Você pode fraquejar porque a Bíblia diz que o povo enganou meu coração. Mas é o poder de Jesus na sua vida. Se você ora por cura interior, se você tem clamado a Jesus por cura interior, continua orando. Não deixe de orar. E você vai sentir um desconforto. Você vai sentir alguma coisa nesse processo de cura. Você vai sentir um mal-estar, você vai sentir algo que é entre você e Deus. É porque você vai estar sendo curada. Vai estar sendo tirada de você essa dor. Essa dor que lateja, que lhe deixa inquieta, que lhe tira o sono. Muitas vezes o apetite. Ou então, do nada, você tem uma reação grosseira, mal educada, indiferente. E o outro diz, mas o que eu te fiz que você está tão grossa comigo? Lembre que os traumas, eles podem não vir se manifestar em ordem, mas às vezes ele vem de forma aleatória. De repente você age de uma forma grosseira, mal educada, desrespeitosa. Peça ao Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso conselheiro fiel. Só o Espírito Santo vai tirar toda dor, toda aquela provação que você passou, mas seu corpo sentiu as consequências. Porque assim como é a vida de pecado, a gente vai ao longo da vida passando pelas consequências. Nós recebemos o testemunho da irmã Lígia. Ela está curada. A irmã Lígia, eu declaro na presença de Jesus toda e qualquer opressão sobre a vida da irmã Lígia. Ela está curada em nome de Jesus. O Senhor sabe que todas essas batalhas são consequências do pecado que ela viveu. Mas ela está liberta e livre. Porque o sangue de Jesus já libertou toda a opressão da vida dela, assim como Ele tem libertado toda a opressão da sua. Só Jesus pode nos tirar dos traumas que aprisionam a nossa vida, o casamento, a sua relação com seu marido, a sua vida íntima com seu esposo, toda e qualquer dificuldade íntima que você passa com seu esposo, coloque no altar do Senhor e aceite Ele te libertar, porque Ele é uma parte sua. Se Ele não conhece a Jesus, continua clamando. A tua vida pode edificar e está edificando como testemunho para a conversão dele. Ora, lembra daqueles que você ama, mas que te magoaram. Viver com Jesus é viver além do que a gente passou. É viver além do que a gente sofreu. É viver além do luto que traz traumas. É viver além de toda e qualquer dor que tenta massacrar o nosso coração. Lembra do seu pai. Quem foi o seu pai para você? Se Deus já levou. Se você não teve amor paterno. Se essa dor machuca tanto o seu coração, coloque essa dor na presença do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o nosso Pai, que Ele é real, Ele é mais real do que o seu pai biológico. O amor dele é mais verdadeiro do que o amor do seu pai. Toma esse amor. Deixa o amor de Jesus visitar cada parte do seu corpo.
Deixa o seu corpo ser liberto da enxaqueca, da insônia, do complexo de inferioridade, da tristeza constante que muitas vezes rouba a sua noite de sono. Coloca a insônia no altar do Senhor. Coloca a insônia, todo pensamento tormentador, toda angústia, toda tristeza, toda a tua história de vida desde a infância. Você não tem lembranças da infância? Deixa Jesus renovar as tuas lembranças. Deixa Jesus libertar. Opera, Espírito Santo. Opera em cada coração. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Nós estamos aqui porque a nossa vida vai gerar fruto. Nós estamos aqui porque tem um choro preso que precisa sair na presença do Senhor. Aquela pessoa que te magoou, perdoa. Diz o nome dela no teu coração agora. Se você tiver dificuldade, diz mesmo assim. Você vai continuar orando. E daqui para frente vai ser mais fácil você liberar o perdão. Deixa o perdão liberar toda a inflamação do seu corpo. Aceita Jesus, porque Ele é o teu Salvador. A maior dor Ele já passou naquela cruz, por mim e por você. Não existe mais nenhuma condenação, é mentira do diabo. Repreenda-o em nome de Jesus. Aceita a cura. Às vezes é doloroso cair nas mãos do nosso Deus. Às vezes dói tanto o sentimento de culpa. Que culpa você carrega? Que culpa você carrega? O inimigo diz que você é culpada. Se você for culpada, peça perdão, Senhor. Diga, Jesus, recebe as profundezas do meu coração que derrama uma porção. Toda a minha porção de perdão eu quero derramar no teu altar. Derrame toda a porção de perdão no altar do Senhor. E deixa Ele tirar esse sentimento de culpa. A culpa vem do inimigo, não é de Deus. A presença do Senhor é tão libertadora. Receba. O Espírito Santo, quando vem, quando está conosco, nós sentimos uma leveza inexplicável. O tormento continua, a dificuldade, o problema, a realidade está lá. Mas a paz está pulsando no teu coração. Aí alguém diz, essa mulher é doida, como é que ela fala de paz se ela está enfrentando esse problema? Porque ele não conhece o Deus que o teu coração tenta servir todos os dias. Aceita essa paz que só Jesus dá. Nada nesse mundo, nem o seu marido. Ele é alguém também que precisa de paz. Receba a paz que só Jesus pode colocar na sua mente, no seu coração. A mulher samaritana, ela correu, ela não andou. Ela correu para falar do mestre, do profeta, do Messias. Quando Jesus nos liberta, os nossos pés, eles se posicionam, eles tomam um caminho. E o caminho é a luz, que é Cristo. E o desejo do nosso coração é a presença do Espírito Santo agarrada na nossa mão. Seja aquela mulher que ousadamente, todos os dias, pela fé, anda agarrada, pregada, grudada à mão do Espírito Santo. Porque é Ele que conduz as tuas palavras, o coração, a mente, os pensamentos, os desejos, as vontades, os sonhos. É o Senhor quem conduz. Lá em Romanos 8,38 diz assim: pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. A dor já tentou, com um pensamento de morte, com depressão, tristeza, desespero, nos separar do amor de Deus. Mas não tomou vantagem. Nós cantamos a vitória do amor. O
amor perdoador, o amor que liberta, o amor que cura, o amor que salva, que não nos separa. Ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua amizade, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por visitar o nosso coração. Obrigada porque a tua presença grandiosa vai nos levar para casa, Senhor, tomada pela unção. Receba a unção e deixa Jesus tocar como ele tocou. Ele criou uma situação, esperou por ela, ofertou a água da vida, a água que nunca seca. Ela aceitou, ela desejou e ela pediu. Ele tocou na ferida dela, ela foi curada e sarada. E ela correu para falar desse amor que... Aleluia, glória a Deus. Ela levantou da tristeza que ela carregava, a coluna encurvada, com um balde pesado, oprimida pelo desprezo. Desprezo por rixa religiosa. Do que você tem vergonha, de quem você está correndo, quem você evita, do que você tem medo. Nem do diabo você tem medo. Por que você vai ter medo dessa pessoa? Em frente, seja quem for, em frente, na coragem do teu Deus. Deus diz para Jeremias: seja forte e corajoso. Talvez você mesmo precise ser enfrentado por você mesmo. Em frente você mesmo. Em um momento a gente vai ter que se ajoelhar, porque ajoelhar-se é humilhar-se diante daquele que sobre ele reina todo o poder. Vai ter uma hora que você vai ter que se humilhar e clamar: Senhor, eu não aceito que essa dor me trave. Eu não aceito ser bloqueada por trauma nenhum. Mas que toda dor, todo espinho que me machucou, que me feriu, venha como um jardim cheio de flores para perfumar toda a mente, todo coração atormentado, perturbado, com desespero, porque a tua vida é assim como a minha. Eu tomo e eu declaro abençoado em nome de Jesus. Declare agora, declare em voz alta. Declare em voz alta que a sua vida é abençoada. Tome posse do amor de Jesus, porque Ele é o teu esposo, teu Deus é o teu Criador. Toma posse dessa bênção e receba. Deixa a serenidade de Jesus habitar na tua boca, que dela possa sair palavras de vida. Receba. Se você tiver que falar daquele trauma, você vai ter que falar daquele trauma. Você vai ter que falar sobre aquela pessoa. Você vai ter que falar sobre aquela dor, como você nunca falou em toda a sua